Estamos a aproximar-nos do final do nosso estudo da série que fala sobre a nossa declaração de fé e hoje vamos falar sobre a Bíblia. Vivemos realmente numa época onde há muita informação. Nós temos dito isso regularmente. Nós temos realmente muita informação. Nós temos uma informação quase ilimitada. Nós podemos constantemente estar a ser alimentados e inundados por informação. Mas a sabedoria que nos devia habitar para interpretar e compreender e até acomodar em nós essa informação, essa sabedoria cada vez é mais escassa. Nunca tivemos tantas ferramentas para conhecer o mundo, mas ao mesmo tempo também nunca fomos tão vulneráveis à confusão que a informação a excesso nos está a dar. Realmente somos um mundo muito confuso. Nós mudamos de ideias de um dia para o outro. Hoje estamos convictamente a dizer uma coisa, passado uma semana já dizemos o contrário, também convictamente. Porque somos inundados por tanta informação que achamos que a informação em si é aquilo que nos dá a capacidade de dizer o que é verdade ou não. As vozes multiplicam-se, as opiniões sucedem-se e nós cada vez estamos mais confusos naquilo que é o nosso dia-a-dia. No nosso credo, na nossa confissão de fé, nós dizemos: cremos que no Antigo e no Novo Testamento encontramos a nossa única regra de fé, assim como indicações infalíveis para cada momento do nosso dia-a-dia. As Escrituras Sagradas foram escritas por homens, inspirados por Deus, de maneira que as palavras que escreveram são palavras de Deus. O seu valor é incalculável e devem ser lidas por todos os seres humanos. Isto é a nossa declaração de fé. Quando nós pensamos em Bíblia, é isto, na Igreja Congregacional de Lisboa, que nós dizemos acreditar. Nós acreditamos. O problema não é que tenhamos uma declaração de fé. O problema é que nós vivemos num ambiente em que o ser humano aprendeu a viver como uma espécie de nevoeiro. Nevoeiro intelectual, um nevoeiro que nos orienta através de um mundo fragmentado. E nesse nevoeiro nós somos chamados a tentar ver alguma coisa para além daquilo que está realmente muito perto de nós. E isso faz com que muitas vezes sejamos infiltrados, sejamos inundados por coisas em que nós não queremos. Realmente nunca tivemos tanta informação, mas cada vez é mais difícil nós descobrirmos qual é que é a verdade e qual a verdade que queremos seguir. Porquê? Porque há muitas vozes. Há muitas vozes à nossa volta. O que ontem era uma certeza, hoje é uma dúvida. Há muitas ideias desfragmentadas e todas elas nos parecem igualmente válidas. Porque são coerentes, nós confundimos verdade com coerência. Se é coerente, então nós podemos aceitar. E realmente, isso é uma falácia. Nem tudo o que é coerente é verdade. Aliás, o que torna uma coisa verdade não é a coerência. Nós somos infiltrados constantemente, de forma silenciosa, por uma cultura que se alimenta a si mesmo com o seu próprio ego. E nós seguimos essa tendência. Então, essa infiltração silenciosa vai nos moldando. Nós começamos a pensar como o mundo pensa. Ou seja, o critério para o nosso sucesso não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia nos orienta, não é onde a Bíblia nos diz que nós devemos estar. O nosso sucesso é medido por aquilo que o mundo diz ser sucesso. Mas não é só na questão do sucesso. Até com o próprio sofrimento, nós seguimos muito mais aquilo que o mundo diz do que aquilo que a Bíblia diz ser a forma como nós devemos reagir ao sofrimento. O mundo diz que nós devemos fugir ao sofrimento. E basta olharem aqui para o lar, ou à volta, para compreenderem que na nossa sociedade, quando nós chegamos a uma determinada fase da nossa vida, o mais fácil é afastar o sofrimento de nós para que nós não possamos sequer ver o sofrimento. E colocamos isso, delegamos o sofrimento noutras pessoas.
A dor hoje é evitada e não é redimida. Nós não redimimos a dor das pessoas. Nós afastamos o sofrimento. Vocês vejam, pessoas que sofrem longamente, por períodos muito longos, até dentro das igrejas. O primeiro mês, as pessoas costumam ser inundadas por telefonemas, por visitas. Ao passar do tempo, as pessoas deixam de ser visitadas. Porquê? Porque as pessoas deixam de amar as pessoas? Não. Porque as pessoas não têm resposta para a dor do outro. E nós achamos sempre que temos que ter resposta para a dor do outro. E nós não somente somos inundados por o sucesso que a sociedade diz que é, pela forma como devemos olhar para o sofrimento, mas nós passamos a interpretar a nossa identidade e a nossa liberdade à luz daquilo que o mundo diz que é identidade e liberdade. Então as categorias que nos começam a moldar de identidade e liberdade são as do mundo. Ser livre é fazer aquilo que nós queremos quando queremos. Isso é aquilo que nós interpretamos como sendo liberdade. Mas isso não é o que a Bíblia diz que seja liberdade, que é a liberdade. Ou seja, nós podemos não negar ou rejeitar conscientemente a Bíblia. Nós podemos não negar, rejeitar conscientemente a palavra de Deus. Mas nós começamos a afastar-nos da palavra de Deus assim que o nosso coração se aproxima mais do mundo do que da palavra de Deus. A rejeição já é o último patamar daquilo que foi o afastamento. Muitas vezes de anos da palavra de Deus. Vejam, o exemplo de Saul e da feiticeira em Endor. O reinado de Saul já estava perto de chegar ao fim. Saul tinha sido escolhido por Deus. Nós temos que recordar, às vezes achamos que só David é que foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido por Deus. Saul foi colocado no cargo de pessoa mais importante do reino, o primeiro rei de Israel, foi escolhido por Deus. Mas depois, ao longo da sua jornada, ele foi escolhendo mais os seus méritos e a sua forma de olhar para a vida do que aquilo que Deus dizia que devia ser o seu caminho. E ele começou a afastar-se de Deus. E já perto do final da sua vida, ele... E o capítulo 28 de 1 de Samuel descreve os momentos mais sombrios da vida de Saul. O que é que ele faz? Ele, em vez de procurar Deus, ele começa a procurar, neste caso, uma mulher, que era uma feiticeira, para ter respostas. É muito fácil nós procurarmos naqueles que estão à nossa volta respostas imediatas e não procurarmos em Deus. Ele foi escolhido por Deus, ele era conhecedor da lei, ele era muito conhecedor da lei, ele sabia o que é que a lei dizia, mas o que é que ele fez? A confusão espiritual era tão grande dentro de si que ele afastou-se de Deus e procurou o seu caminho. Ele quis as respostas rápidas, as respostas que o validavam. E isso, se nós procuramos respostas que nos validam, nós sabemos o que é que vamos fazer? Vamos fazer como Saul. Vamos começar à procura de respostas fora da palavra de Deus. Porque nós nunca devemos procurar a Bíblia na expectativa de aquilo que nós queremos fazer seja validado. Se nós procuramos a Bíblia com o intuito de validar as nossas escolhas, nós já estamos a falhar no princípio básico que é a procura da palavra de Deus. A procura da palavra de Deus é na esperança que Ele nos diga o que quer, não que Ele valide aquilo que nós queremos. A confusão espiritual não começa quando alguém rejeita abertamente a fé. Começa quando a voz de Deus deixa de ser o centro da nossa vida. Então, no mundo onde há muitas vozes, e onde elas mudam constantemente, Deus deu-nos uma palavra. E a palavra é imutável, ela é clara e ela é coerente. Digo muitas vezes, o problema que nós temos com a Bíblia não é que ela se contradiga. É que nós, à luz de Jesus, não a conseguimos interpretar. E aí, muitas vezes, nós tentamos que a palavra seja coerente por si mesma. Então, forçamos a barra. Muitas vezes, os textos são incompatíveis com a nossa capacidade de entendimento. Então nós tentamos encontrar teologias que justifiquem determinados textos. E como sabem, eu não sou apologista de nós tentarmos à martelada fazer com que a palavra seja coerente. Muitas vezes nós vamos ter que dizer, eu não sei, eu não compreendo, à luz de Jesus, como é que este texto deve ser interpretado. Nós fazemos isso na nossa vida.
Sabem, quando nós martelamos o texto de forma a que ele se justifique a si mesmo e seja muito claro e muito coerente, nós deixamos e afastamos do sofrimento das pessoas. Porque parecemos que a tentar criar teologias que se auto-justifiquem e que tornem coerentes a palavra, nós próprios tornamos-nos incoerentes. Tornamos-nos duros para as pessoas. Deixamos de olhar para o sofrimento, para a angústia, para as dúvidas das pessoas, porque não conseguimos mostrar a nossa vulnerabilidade diante do texto. A palavra é imutável, ela não muda. Ela é clara, é entendível, e ela é coerente, ela dá sentido à vida. E às vezes vamos ter que dizer que não a compreendemos. Não a compreendemos. Como é que uma cidade é dizimada em nome de Deus? Não entendo. Querem a justificação teológica, eu posso dá-la. Mas eu pessoalmente eu não a entendo. Porque em Cristo eu não entendo. Então, no mundo cheio de vozes, Deus dá-nos a única voz que realmente é segura. O problema não é simplesmente que haja muitas vozes, mas o facto de elas frequentemente se contradizerem entre si de forma muito rápida. E nós, como queremos ser coerentes com aquilo que ouvimos, mudamos rapidamente a opinião. É por isso que, às vezes, em nossas casas ou nos nossos locais de trabalho, há tanta confusão. É porque nós não somos coerentes. Porque não é possível ser coerentes, nós estamos sempre a mudar de opinião em relação aos assuntos. Não é possível ser coerente. Vejam, num mundo que multiplica muitas vozes, é fácil nós entrarmos nesse ritmo. Nós hoje somos inundados por especialistas em comentadores. Ou seja, toda a gente sabe como é que nós devemos pensar. Toda a gente sabe como é que nós devemos educar os nossos filhos. Toda a gente sabe como é que nós devemos sentir. Toda a gente nos diz o que é que nós devemos fazer. E nós começamos a ficar um bocado baralhados, porque se toda a gente sabe e é tão claro, é porque nós devíamos estar a viver dessa forma. Nós somos inundados por influenciadores e autores que escrevem muito. Nunca houve tanto livro escrito. E nós achamos que qualquer coisa que está num livro tem o mesmo valor. São todos iguais. Então, nós queremos estar sempre a viver ao ritmo da última tendência. É por isso que as redes sociais que hoje mais se veem são as redes sociais onde é mais fácil passar imagem. O Facebook já é coisa de velhos. Porque tem muita palavra escrita, aquilo confunde muito. Nós procuramos sempre a última tendência, a última imagem. E somos inundados. Então nós queremos ser iguais ao outro. Epá, os casacos são mesmo bonitos, eu quero aquele casaco. Não, eu quero fazer este género de viagem. Eu quero ter este género de linguagem. E isso leva-nos a um período muito difícil da nossa vida. É o período do achismo. Nós seguimos todas as pessoas que acham alguma coisa. E não vemos que, ao seguir o achismo, nós nos estamos a perder. A nossa alma está a desaparecer. Nós afirmamos hoje uma coisa, amanhã já estamos a afirmar o contrário. Ou já estamos a jogar de fora. A jogar fora. Nós estamos tão fragmentados que não compreendemos que estar a ouvir tantas vozes à nossa volta nos está a destruir. Hoje nós não sabemos o que pensamos. Porque estamos perdidos em tantas vozes que há à nossa volta. No tempo do rei Acaz, isso aconteceu também. Aliás, aconteceu ao longo de muitas histórias da Bíblia. Acaz governava Judá num período muito complicado, pressão política, pressão social, pressão militar. As nações vizinhas queriam inundar, ameaçar Jerusalém, já estavam a ameaçar e queriam invadir Jerusalém. As alianças eram formadas hoje, no dia a seguir elas já eram desfeitas. Era um mundo realmente muito complicado. E estamos a falar num mundo onde as pessoas não concordavam, havia guerras. Jerusalém era invadida, o medo estava espalhado sobre a população. E neste momento de grande tensão, não havia uma orientação clara por parte dos líderes. Então começava-se a procurar médios, necromantes, começava-se a procurar pessoas que dessem ideias sobre como ultrapassar aquela fase. E Isaías chega e fala ao povo e diz:
Porque é que andam a tentar descobrir o futuro, a consultar adivinhos e os espíritos dos mortos? Não deem ouvido aos seus sussurros, aos que vos murmuram ao ouvido. Alguma vez seria possível que os mortos revelassem o futuro dos vivos? Porquê é que não recorrem ao vosso Deus? Consultem a palavra de Deus e o testemunho que vos dei selado. O que está a ser dito aqui, o que Deus está a dizer é: consultem a palavra de Deus e o testemunho que ela tem, porque o testemunho que ela dá está selado. Não é possível ele mudar. Se o que dizem esses brutos é diferente da mensagem de Deus, é porque Deus nunca os enviou. Pois neles não há luz da revelação e da verdade. Hoje, a nossa prática devia ser procurar na palavra de Deus a confirmação daquilo que as pessoas dizem. Aliás, sempre que subimos a este púlpito, que alguém sobe a um púlpito, quem está desse lado devia procurar a palavra de Deus para confirmar se aquilo que está a ser dito é verdade ou não. Nós temos que procurar na palavra. A palavra é aquilo que nos dá segurança, que nos dá identidade. É a única coisa que nos dá segurança e identidade. Quem sobe a um púlpito pode errar. Pode ver o seu coração maltratado. A palavra não permite que uma comunidade, que um povo siga esse caminho. Vejam. É muito fácil. Nós temos práticas religiosas que são standardizadas, que é esperado. Porquê? Porque as práticas religiosas vêm de um conhecimento da lei, vêm da teoria. A teoria é fácil de ser adquirida. Todos nós, rapidamente, conseguimos ter um conceito base, teorias base que nos levam a ter práticas iguais. E como é que nós vemos isso? Basta olhar para as denominações que há sobre a face da Terra. Cada uma tem as suas práticas. Porquê? Porque se apoiam em conhecimentos da lei, da palavra, ou interpretação da lei, que são diferentes. Então, quem entra numa igreja, passado algum tempo, já sabe como é que pode interpretar a palavra e ter práticas religiosas que sejam coerentes. Esta parte é a parte fácil. Até podemos chegar um bocadinho mais longe. Esse conhecimento da lei pode nos querer levar a ter um conhecimento mais profundo dos profetas e da revelação. Nós acreditamos, qualquer pessoa que está numa igreja e que tem práticas religiosas, dentro ou fora da igreja, compreende a necessidade de haver uma revelação que chama a atenção para a necessidade do conhecimento da lei e por isso ter práticas que sejam coerentes. Até aqui tudo bem. O problema é estas duas partes que raramente se veem. Normalmente, nós temos a tentação de ter estas práticas e afastá-las do conhecimento real de Deus. No tempo de Isaías, o que havia era uma falta de confiança em Deus. Lá está, o pecado original não foi comer o fruto proibido, não foi só a desobediência. Porque antes da desobediência vinha outra coisa, foi a falta de confiança em Deus. Como Adão e Eva não confiaram que aquilo que Deus queria para elas era o melhor, começaram a ouvir outras vozes. Como nós não confiamos que aquilo que Deus tem para nós é o melhor, nós começamos a ouvir outras vozes. Então a falta de confiança leva a que nós busquemos outras vozes. E quando estas duas partes se começam a juntar e se tornam muito presentes na nossa vida, nós começamos a ter uma vida sincronizada com a palavra de Deus. Ou seja, nós temos, na parte exterior, nós conseguimos ter práticas religiosas que até são aceites por todos, até podem ser boas. Nós podemos ter o conhecimento da teoria, daquilo que é a lei, daquilo que são as leis entre nós. Nós até podemos ter o anseio de ter uma revelação e de ter essa relação aplicada à nossa vida. Porém, aquilo que não se vê, nós estamos a afastar-nos de Deus dia após dia. E depois, no dia a dia, com o passar do tempo, o que vai acontecer é o que aconteceu no tempo da Acais. Nós vamos começar a procura fora da palavra aquilo que só devíamos encontrar na palavra. Se a mensagem de quem fala é diferente da mensagem de Deus que nós encontramos na Bíblia, é porque Deus nunca enviou essa pessoa. Se aquilo que nós seguimos hoje no nosso dia-a-dia é diferente daquilo que diz a palavra de Deus, aquilo que ouvimos nunca foi enviado por Deus. Seja a nível filosófico, laboral, relacional,
aconselhamento, se aquilo que nos é dito é diferente do que diz a palavra, nós estamos a seguir uma voz que não é a voz de Deus. Então, a Bíblia não é apenas um conjunto de reflexões religiosas produzidas por pessoas que tiveram uma experiência de Deus. Nós às vezes olhamos para a Bíblia como sendo o resultado da vida de pessoas que tiveram experiência com Deus e colocaram no papel, inspiradas, mas que é um resultado de experiências. Não. A Bíblia não é acima de tudo isso. A Bíblia é, acima de tudo, a voz de Deus a manifestar-se na vida das pessoas, e manifestando-se na vida das pessoas, chega até nós como sendo expressão da sua vontade para nós. Não é um livro de contos. É um livro da vontade de Deus viva e presente para a nossa vida. Então Deus mandou reis como mandou pastores. E a autoridade que eles tinham era exatamente a mesma. Os contextos podem ser diferentes. A palavra é a mesma. Ele enviou profetas e pescadores. Todos tinham a mesma capacidade de interpretar quem era Deus. Não dependia do contexto social. Depende da revelação. Porque há uma só voz. E essa voz chega a todos de igual forma. Por trás da diversidade, Deus continua a falar com clareza e unidade, e a voz dele é sempre a mesma. Então a Bíblia não narra apenas eventos. Ela dá sentido à história. E traz-nos a perspectiva de Deus para a história que vivemos. Só que nós vivemos realmente uma pressão cultural muito grande. Nós queremos crer na ordem, mas nós vivemos num mundo disfuncional que nos pressiona constantemente para nós aceitarmos que aquilo que o mundo diz é aquilo que nós devemos viver. Certo? Pensem na vossa vida. O trabalho que nós temos, como é que nós começamos a desenvolver sequer o desejo de querer terminar de trabalho? E depois de lá chegar, como é que o desempenhamos? As nossas relações, aquilo que é a casa que compramos, o carro que compramos, a roupa que temos, as férias que temos, os relacionamentos que temos. Quem é que nos dá esse contexto de desejo? É a Bíblia ou é o mundo? Então, nós queremos crer que há uma ordem, que há a possibilidade de alcançar algo melhor, mas nós somos inundados por um mundo que é disfuncional. Nós queremos manter uma identidade, mas a nossa identidade perde-se muito nas muitas identidades que são esperadas de nós pelas pessoas que nos rodeiam. Se vocês chegarem a uma entrevista de emprego e disserem como é que te identificas? Serem filhos de Deus, vocês ficam por aí? Conseguem só dizer isso? Não, nós vamos dizer, não, eu estudei em determinado, eu tenho esta experiência. Ser filho de Deus não faz parte da nossa identidade laboral. A palavra deixou de estar no centro. Porque há muitas vozes que se levantam à nossa volta. Então, um dos problemas no nosso dia, quando nos aproximamos da Bíblia, é que há muitas vozes. E a Bíblia diz-nos, enquanto não descobrirem que há uma única voz que têm que seguir, vocês têm um problema. Mas o problema não é só haver muitas vozes, é que também há muitos caminhos. No mundo cheio de caminhos, Deus diz-nos que só um caminho é seguro. E aqui há um grande problema. A cultura contemporânea insiste repetidamente na ideia que cada pessoa pode construir o seu futuro, certo? Tu podes ser o melhor de ti mesmo. Tu vais conseguir alcançar o melhor de ti mesmo. Por ti mesmo, tu vais lá chegar. Se investires, tu vais conseguir ser o melhor de ti mesmo. É por isso que se diz, se tu investires 10.000 horas a fazer qualquer coisa, tu vais ser excepcional. Como se isso fosse o mesmo que dizer, tu vais ter uma vida perfeita. Se tu conseguires, dentro da tua área laboral, dentro da tua área de ócio, investir muito tempo, tu vais ser excepcional naquilo que vais fazer. E nós interpretamos isso como sendo, como nos estando a dizer a pessoa que nós vamos ter uma vida excepcional. Certo? Não. Nós podemos fazer algo muito bem e ter uma vida miserável. Porquê? Porque o peso da autonomia vai nos roer até ao tutano. Ou seja,
Esta visão de o melhor de nós mesmos é possível ser alcançado, coloca sobre o nosso ombro, sobre os nossos ombros, a única responsabilidade de ter uma vida feliz. Se nós conseguimos investir em nós mesmos, nós vamos conseguir, mas não é verdade. Se nós quisermos alcançar a perfeição por nós mesmos, nós vamos estatelar-nos na primeira curva. É um peso grande demais para a nossa vida. Nós não vamos sozinhos conseguir chegar lá. Porquê? Porque a pressão é constante. A pressão é realmente muito grande, as expectativas são muito altas constantemente. Nós nunca estamos satisfeitos. Quando chegamos a determinado patamar, queremos o patamar a seguir. Quando nós somos inundados pela cultura que nos rodeia, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Mas se fosse só isso, estaríamos bem. O problema é que há muitas contradições. As mensagens são conflituosas. Aliás, nós conseguimos ver naquilo que são os relacionamentos as dificuldades que temos, muitas vezes, em criar diálogos. Porque aquilo que hoje é dito, amanhã parece que já mudou. Dentro do trabalho, igual, nós queremos chegar a determinado patamar, mas quando lá chegamos, aquilo que eram as expectativas, as exigências, aquilo que era possível medir, desapareceu. E isso cria uma grande incerteza, pessoal. Nós hoje vivemos numa sociedade onde a autoestima é baixíssima. Porque nós desconfiamos da nossa sombra. Nós não conseguimos dar valor àquilo que Deus faz em nós. Porquê? Porque nós realmente fazemos muito por nós mesmos. E é verdade, há falta de orientação. Hoje em dia, cada vez há menos pessoas que nós podemos dizer estas pessoas, ou este grupo de pessoas, são pessoas que nos dão valores firmes, valores que não mudam, em quem nos queremos apoiar. Sabem, um dos grandes problemas, mesmo dentro da igreja e dentro das famílias cristãs, é nós queremos andar ao ritmo daquilo que a sociedade anda. Nunca vamos conseguir, andamos sempre atrás. Se queremos incorporar tudo aquilo que a sociedade nos dá, como sendo o último grito fantástico que nos vai finalmente fazer ser uma igreja crescente, uma família fantástica, nós vamos falhar porque andamos sempre a correr atrás. Não temos essa capacidade. Não temos. Já Jeremias dizia, o coração é algo muito enganador e desesperadamente mau. Ninguém sabe na realidade como ele é ruim e nós continuamos a seguir no nosso coração. Muitas vezes dizemos, tens um bom coração. Eu não sei o que é que isso significa na realidade. Não sei se já viram algum coração mesmo, mas belo tem pouco. É uma coisa assim meio... Nem é bonitinho assim quando nós o desejamos, é uma coisa estranha, é um músculo. E estamos a dizer que a pessoa que está à nossa frente tem um bom coração porque tem boas ações. A Bíblia diz que não. Se o seguimos, se seguimos o nosso coração, não temos forma de chegar a um sítio bom. Se seguimos o coração de Deus em nós, aí sim é diferente. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Num tempo em que há muitos caminhos, a palavra de Deus não elimina as perguntas. Ela ilumina cada passo que damos. Agora, muita atenção. Há três coisas em relação a este versículo. Primeiro, é uma orientação diária. Nós não podemos achar que um dia abrimos a Bíblia ou que, como às vezes é feito em algumas casas, nós colocamos a Bíblia aberta na entrada da casa e ela inunda o ambiente familiar porque está aberta a palavra de Deus na nossa casa. Normalmente, quando abrimos a palavra de Deus, ela fica à entrada, a única coisa que ela vai fazer é ganhar pó. Na escola dominical falávamos sobre isso. Uma Bíblia aberta dentro de casa pode estar-nos a fazer idolatrar a palavra de Deus, a Bíblia em si. Como se ela tivesse, por si só, uma capacidade mágica de, estando aberta em determinado versículo, o aroma daquele versículo pudesse inundar a casa. Não, ela tem que ser lida diariamente. Porque se não for lida diariamente ou regularmente,
nós vamos começar a seguir outras vozes que não a voz que encontramos em Deus. Segundo, ela é uma direção fiel, é por isso que a temos que ler diariamente. Nós, se a lermos diariamente ou regularmente, nós vamos começar a compreender como é que podemos ser fiéis ao Deus que é fiel à sua palavra. E depois ela não ilumina para... Nós não lemos um versículo e ganhamos assim uma iluminação extraordinária, tornamos-nos super sumo da espiritualidade. Não, nós temos que a ler porque ela vai iluminar o passo a seguir que damos. Normalmente ela não ilumina todo o caminho. Ilumina o passo a seguir, a decisão a seguir. É por isso que a temos que ler constantemente. É por isso que a temos que incorporar constantemente na nossa vida. Não basta escutar a Bíblia ao domingo de manhã. Não é suficiente. Porque todos os dias nós temos dilemas para os quais precisamos que a palavra nos guie. Josafá, depende das traduções, numas traduções é Josafá, noutras é Jeosafá, pronto, depende da tradução que tem, mas a personagem é a mesma. Segunda de Crónicas 20. Nós temos 3 povos que tentam invadir Judá. Tínhamos os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, que era assim não era bem um povo, era mais uma mistura de povos que havia ali. E eles eram, os Moabitas e os Amonitas, desde cedo que são inimigos de Judá. E desde cedo que sempre que podem juntam-se para inundar e para invadir Judá. Os Meunitas normalmente não se misturavam, mas neste caso também se juntam. Então nós temos 3 povos contra Judá e são realmente muitos. E aqui podia começar a lógica humana, de dizer, vamos sentar-nos e vamos ver quais são as alianças que temos que fazer, quantas armas temos, onde é que podemos ir, como é que vamos enfrentar esta força que é muito maior do que nós. É isso que nós fazemos, certo? Quando temos um problema, sentamos-nos e estabelecemos um planeamento para ver como é que fazemos face à dificuldade que temos diante de nós. O que é que Jeosafá fez? Não foi isso. Não foi isso. Josafá convocou todo o povo, colocou-se diante do povo e começou a orar. Começou a orar para que aquele problema pudesse ser enfrentado. E declarou diante de Deus aquilo que está na base daquilo que deve ser a nossa declaração de fé diante de qualquer problema. Não temos forma de nos protegermos deste poderoso exército. Não sabemos o que fazer, apenas temos os olhos postos em ti. Quem é que já teve circunstâncias maiores do que aquilo que eram a nossa capacidade de as enfrentar? Quem é que, diante das circunstâncias, pegou no papel e caneta e vamos lá ver como é que eu resolvo a situação? Porquê? Nós gostamos sempre muito mais de depender de nós do que depender dos outros, até do que depender de Deus. O que Josafá fez foi, Senhor, não há planeamento para isto. A força que está diante de nós é maior do que nós. Não vou planear o que é que seja, vou colocar os olhos em ti. Agora, esta afirmação tinha provado uma certeza, que é dita alguns versículos antes, 2 Crónicas 29. Queremos sinceramente que em tempos de angústia, sempre que fomos confrontados com uma calamidade, seja guerra, doença ou fome, podemos vir à tua presença neste templo e clamar que nos salves, ouças e socorras. Compreende o que é que Josafá está a dizer? A experiência que ele teve de Deus é suficiente para, naquele momento de angústia, ele já não tentar resolver as coisas por si mesmo, ele apoia-se na sua experiência com Deus para dizer, Senhor, até aqui tu resolveste tudo aquilo que foram as minhas circunstâncias avassaladoras e eu agora quero que tu faças o mesmo. A questão que nós nos devemos perguntar é, nós já tivemos esse ano de experiência, porque se não tivermos, não vamos conseguir fazer isso. Ainda estamos no mundo das teorias. A questão é, ouçam bem, todos nós já tivemos, vocês podem não conseguir identificar, pode-vos ter passado ao lado, mas todos vocês já tiveram situações onde Deus foi maior do que as vossas circunstâncias. Mas nós temos que as conhecer. Por isso é que, quando vamos evangelizar, é muito fácil levar a Bíblia e evangelizar com a Bíblia. Normalmente, quando evangelizamos só com a Bíblia, contando histórias da Bíblia, sabe o que é que acontece?
a maior parte das pessoas que ouvem a evangelização não vai a uma igreja. O que as pessoas precisam é saber, pessoalmente, como é que Deus te toca a ti. Enquanto nós não conseguimos transportar o que a Bíblia diz para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, é muito difícil evangelizar quem quer que seja. São histórias antigas. 2000 anos, 3000 anos. São lendas. A partir do momento que nós dizemos, não, sempre que nós viemos aqui e apresentamos as nossas angústias, as nossas guerras, as nossas doenças, as nossas fomes, nós clamamos, tu escutaste e interviste. É diferente. É por isso que ele pode dizer, quando está a ser invadido por 3 povos, Senhor, eu nem vou tentar. Nós vamos estar diante de ti em oração e clamar pelo teu nome. E então vem a resposta de Deus. Veja o que Deus diz em 2 Crônicas 20:15. O Senhor diz, não tenham medo. Podia só ficar por aqui, certo? Quando Deus fala assim. Mas continua. Não tenham medo. Não fiquem paralisados por causa deste poderoso exército. Esta batalha não é vossa. Esta batalha é minha. Esta batalha não é vossa. A batalha é de Deus. Amigos, tenham muita atenção. Nós achamos que as batalhas que nós enfrentamos são nossas. Se nós continuamos a achar isso, nós não sabemos quem somos. A nossa identidade está perdida no meio do mundo em que vivemos. Como filhos de Deus, não há nenhuma batalha que nós tenhamos que enfrentar em que Deus não diga, não te preocupes, esta batalha não é tua, esta batalha é minha. Nenhuma. E então, o texto diz, e aí já é Josafá a falar, creiam no Senhor, no vosso Deus, e ficarão firmes. Creiam nos seus profetas, e tudo correrá bem. Creiam na palavra. Creiam na lei dos profetas, e tudo irá correr bem. Se nós acreditássemos e crescêssemos verdadeiramente naquilo que são as Escrituras, a nossa vida seria profundamente transformada. Creiam na palavra e tudo irá correr bem. O mesmo princípio devemos aplicar hoje às nossas vidas. Hoje temos decisões fundamentais para tomar. Todos nós temos decisões todos os dias. E nós temos que decidir se queremos tomar essas decisões com base nos critérios da sociedade ou com base na palavra de Deus. Se nós seguirmos aquilo que é a vontade da sociedade, nós lentamente vamos afastar-nos do Pai. E há de haver um momento em que vamos olhar à nossa volta e sabem o que é que vamos ver? Porcos, porque estamos enlameados à procura de bolotas, no meio de um lugar onde nunca devíamos ter chegado. Temos que regressar à palavra. Temos que regressar à palavra. Temos que voltar a ler a palavra. A deixar que ela nos fale, nos leia a nós mesmos nesse processo. Mas nós não vivemos só num mundo que nos dá vozes, muitas vozes e muitos caminhos. Nós também vivemos num mundo cheio de mentiras. Nós até atenuamos a palavra mentiras com pseudo-verdade. Há palavras que já nos custam, então nós mudamos as palavras para parecer melhor. O problema é que a mentira muitas vezes está em volta com pequenas verdades. A mentira, muitas vezes, é reforçada por uma repetição constante. E é repetir tantas vezes que nós pensamos, se é repetir tantas vezes, se calhar é verdade. Se é defendida por tantas pessoas, há um consenso generalizado, se calhar é verdade. E nós temos um exemplo muito bom, que foi quando Acabe decidiu que tinha que fazer uma guerra.
Em 1 de Reis 22, Acabe, o rei de Israel, tinha que recuperar uma cidade. A cidade era de Ramote de Gileade. E ele disse, bem, sozinho se calhar não consigo, vou pedir ao rei, outra vez, Josafá, de Judá, para se juntar a mim. E o rei Josafá chegou e disse, bem, olha, até pode acontecer, mas é melhor primeiro ouvirmos a voz de Deus em relação a isso. E Acabe disse, não há problema, eu tenho 400 profetas que vão já dizer qual é que é a vontade de Deus. E chamou 400 profetas. E os profetas chegaram lá e perguntaram, então, nós vamos sair vitoriosos ou não desta batalha? E 400 profetas disseram, vais sair, tu vais, e vai ser estrondoso. Isto vai ser uma festa. Vais conquistar a cidade, vais voltar, vai haver fogo de artifício, vai ser fantástico. Mas Josafá estava ali com a pulga atrás da orelha. Olha, tu não tens um homem de Deus para nos dizer qual é que é a vontade? E Acabe disse, pá, tenho um, mas ele é chato. Eu sempre que o chamo, epá, tu não queres saber. Ele fala sempre mal de mim. Todas as profecias que ele tem é contra mim. E Josafá disse, mas é esse, chama esse. Sabem, o problema muitas vezes é que nós gostamos dos aplausos. Então, não interessa se é verdade ou não. Se há aplauso, está ótimo. Mas é o melhor para nós, não interessa, está ótimo. Enquanto houver aplausos, estamos bem. Enquanto houver alguém que valida aquilo que nós queremos fazer, está ótimo. Mas o resultado a longo prazo, isso depois vê-se. Eu quero agora que o meu ego, que a minha vontade seja realizada. A forma como eu trato os meus filhos, a minha mulher, o meu marido, a forma como eu trato os meus colegas de trabalho. Eu quero que alguém diga, epá, não, tu estás a fazer realmente o que é correto. E só vê 400 a bater palmas, extraordinário. Só que lá vem o Miqueias. Vem o Miqueias e no caminho o mensageiro começa a dizer ao Miqueias, olha, Miqueias, houve 400 antes de ti. E eles disseram todos que ia funcionar, pá, não estragues a festa ao rei. E Miqueias lá foi. E quando chegou ao pé do rei, Miqueias disse, tão certo como o Senhor vive, eu direi aquilo que o Senhor me mandar dizer. Só que logo a seguir ele diz, vais sair vitorioso. E o rei disse, Miqueias, pá, diz-me a verdade. Tu queres a verdade? Não queres que eu bata palmas, é isso? Não queres que eu valide aquilo? Então eu vou dizer a verdade, vais morrer. O povo vai ser disperso, todo o Israel será disperso pelos montes como ovelhas sem pastor e o rei vai morrer. Nós queremos aplausos. Mais do que seguir a voz de Deus. E sabe o que é que aconteceu? O rei foi, porque ouviu os 400. E foi derrotado e morreu. Tudo porque os aplausos chamam mais a atenção do que a palavra do Senhor. Ouçam, não é que os 400 estivessem corrompidos, aqueles 400 profetas, não é que eles estivessem corrompidos, fossem pessoas que quisessem matar o rei, não tem a ver com isso. A dinâmica que tinha sido criada, o contexto de seguir a cultura, de seguir os aplausos, já era tão grande que eles já não conseguiam discernir a verdade. O grande problema muitas vezes dentro das nossas casas, das nossas igrejas, não é que sejamos pessoas que queremos o mal dos outros, simplesmente deixarmos de discernir a verdade, porque deixarmos de apoiar na palavra de Deus. Então fazemos o que achamos melhor. Só que o achismo destrói as nossas vidas. E a vida das pessoas que estão à nossa volta. Porém, num mundo confuso, continua a haver uma palavra que pode transformar aquilo que é mentira na nossa vida, trazer luz para que haja verdade. As Escrituras continuam a ser revelação divina. As Escrituras continuam a trazer uma verdade que vai muito além daquilo que nós conseguimos imaginar. Continuam a apontar o dedo para o nosso pecado. Como ele tem que ser transformado. Como nós precisamos da redenção. E não só isso. Não apontam só o dedo para o pecado, apontam o dedo para a eternidade. Para Cristo, para a união eterna e perfeita que irá
acontecer. Isso é a preciosidade da Bíblia. Ela é uma palavra firme, eterna e duradoura. E nós temos que escolher se a queremos seguir, se queremos transformá-la na nossa regra de fé, ou se queremos continuar a escutar aqueles que nos rodeiam e que nos têm destruído, nos têm consumido. Os impérios passam. Quantos impérios? Vocês têm alguma dúvida que qualquer dos impérios que existe hoje sobre a face da Terra irá terminar? Eu não tenho nenhuma dúvida. Vocês têm alguma dúvida que as ideologias que agora temos serão substituídas por outras quaisquer? Não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas também não tenho a menor dúvida que a palavra vai permanecer. E aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, às gerações que vêm a seguir, há coisas que nós podemos já não conseguir alcançar no nosso tempo de vida. Mas nós temos a responsabilidade de transmitir às gerações seguintes a possibilidade de viverem coisas que nós não vivemos. Terem uma fé que nós não tivemos. Ter uma confiança que nós não tivemos. Porque a palavra vai permanecer. Quando elas chegarem, quando elas crescerem, elas vão viver com a mesma palavra que nós vivemos. Mas podem viver com uma fé diferente daquela que nós vivemos. Com uma consciência da sua identidade diferente daquela com que nós crescemos. Então Deus não permanece em silêncio. Nunca permaneceu em silêncio. Ele deu-nos sempre a sua palavra para formar um povo, para nos moldar, corrigir, transformar. Ele deu-nos a sua palavra para iluminar as nossas escolhas. Não é para validar, é para iluminar, para reformar os valores que nós temos constantemente. Nós precisamos de uma igreja que reforme constantemente a si mesmo e aos nossos valores à luz da palavra de Deus. E neste processo nós vamos sendo pessoas maduras, nós vamos crescer em maturidade, porque vamos crescendo em comunhão com Ele. E isso vai fazer com que o povo de Deus possa crescer e abraçar aqueles que ainda não o conhecem, o nosso Pai. Então, quando a igreja afirma que a Bíblia é a única regra de fé, ela está realmente a declarar algo muito profundo. Deus escolheu revelar-se de forma clara, fiel e confiável na sua palavra no Antigo Testamento, no Novo Testamento e de forma muito especial em Cristo Jesus. Deve ser a lente com a qual nós lemos toda a Bíblia. Três passos para esta semana. Nós temos que escolher o que é que queremos fazer com a nossa vida, certo? Aí não há hipótese. Cabe a mim e a ti escolher o que queremos fazer com a nossa vida. Então, nos próximas 2 semanas e pouco, 2 semanas e um bocadinho, reserva um tempo no teu dia para ler um capítulo da Bíblia por dia. O meu conselho é que seja o Evangelho de Marcos. Eu gosto muito do Antigo Testamento, gosto muito das cartas, mas se queremos ver Jesus a agir de forma clara, procurem os Evangelhos. E de forma muito especial, Mateus, Marcos ou Lucas, porque João já tem muita teologia envolvida na sua interpretação. Não é que estes não tenham, mas estes aqui dão o passo a passo de Jesus no seu dia a dia, de forma muito clara. Então, reservem um tempo para ler a palavra. Isto tem que ser uma decisão nossa. Segundo, substitui o ruído pela verdade. Antes de abrir o telemóvel para entrar nas redes sociais, seja inundado pela cultura, começa com a leitura da palavra. E aqui podes não ler o capítulo todo, se não tiveres tempo, mas começa. Lê uma perícope, alguns versículos. Começa com a palavra. Nós não queremos ser inundados pela cultura, mas
Somos nós que procuramos a cultura antes de procurar a palavra. Terceiro, quando leres a Bíblia, não penses, esta pregação era mesmo boa para aquele que não está. Se aquele irmão estivesse aqui hoje. Leiam a Bíblia contra vocês. Isto é ler com humildade, é tudo aquilo que a Bíblia diz, diz-me a mim em primeiro lugar. E só depois de me dizer a mim, de me confrontar a mim, de me transformar em mim, é que eu tenho um pouco de autoridade, mas mesmo assim é pequena, tenho muito cuidado, em dizer ao meu irmão a forma como aquele texto me transformou e como o pode transformar a ele. Não precisamos de moralistas. Precisamos de pessoas que leem a palavra. E que se deixam transformar pela palavra. Então, 3 passos concretos. Tira tempo, 1 capítulo por dia. Evangelho de Marcos. Segundo, antes de abrires o teu telemóvel e começar a ser inundado por imagens ou por textos fantásticos da cultura em que vivemos, começa com a palavra. Lê uma aplicação da Bíblia que seja, pega na tua Bíblia física e lê. E depois, lê contra ti. O que aquele versículo quer dizer a ti? Transformar em ti e não naquele que está à tua volta. Depois vou colocar a partilhar também as perguntas para a vossa reflexão semanal. Então, nós somos confrontados com a palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé. O que nós fazemos com ela não é responsabilidade da Igreja. Não é responsabilidade da Igreja a forma como tu e eu decidimos pegar na Bíblia e fazer dela a nossa regra de fé. Não é responsabilidade dos presbíteros, dos diáconos, do pastor, dos membros, dos líderes de grupos. Não é responsabilidade deles. É responsabilidade pessoal de cada um de nós diante do Pai. Então peguem na palavra. Leiam a palavra. Deixem-se transformar pela palavra e estarão mais perto da vontade de Deus. Vamos ter um tempo de oração.